Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um bule com chá transparente. E o versículo que eu escolhi está em João capítulo 14, versículos 1, 2 e 3, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. É um pouquinho complexo aqui, então eu quero que você me siga bem direitinho para não trocar ou pular etapas, que isso vai complicar o meio de campo. Então, nós vamos começar por essa parte aqui, que é o difusor, que tá lá dentro. A gente precisa que ele fique seco para poder fazer o chá que tá envolvendo e depois a transparência. Então, nós vamos começar com o cinza claro e o cinza chumbo. Eu vou usar esses dois e um pincel número 6, bem aparadinho. Eu vou pegar um pouquinho do cinza claro e vou fazer isso aqui, ó. Tô passando bem em cima da linha. Você viu que essa linha, ela tem uns intervalos. Então, você preserva. E vai sumir. Aqui também. Vou passar aqui. Sumiu. Agora, eu não vou passar aqui, eu vou passar aqui. Virei o pincel bem em cima da linha e agora eu posso esfumar um pouquinho para lá. Essa linha também, coloco a tinta bem em cima e vou esfumar para dentro. Mais ou menos assim, em 1 centímetro você tem que ter sumido com essa tinta. Agora, aqui embaixo, coloco a tinta e vou sumir com ela. Se você não tem esse cinza claro, você pode pegar qualquer tom de cinza e pôr um pouco do branco. É só preto e branco, tá? Você pode pegar o cinza chumbo, colocar branco nele, você vai ter o cinza claro. Você pode pegar... Ah, aqui também, ó, não subi, mas tem que subir aqui. Você pode pegar o branco e colocar um pouquinho do preto. Bem pouquinho. Você vai ter o cinza claro. Você viu que mesmo passando o cinza e esfregando, eu continuo vendo as linhas, ó. É muito importante que essas linhas fiquem bem aparentes aqui. Eu, depois que tirei o risco com carbono, eu passei o grafite para deixar a linha bem fortinha. Aí, vou pintar por cima e ela não vai desaparecer. Agora, eu vou passar uma isca, olha, é o mínimo do cinza chumbo. Eu não vou passar em todo o espaço, vou colocar aqui, ó, pelo meio. Você viu que já deu um toquezinho diferente? Aqui também. Do mesmo jeito. Eu pego de várias vezes, porque se pegar de uma só, corre o risco de ficar muito forte. E eu vou pôr um pouquinho também aqui, ó, bem no centro. Pronto. Não precisa nem lavar o pincel, porque ele praticamente está sem tinta. Agora, nós vamos fazer a alça. Aqui eu esqueci de um risco, ó. Esse risco aqui, ele começa aqui. Aí, quando chega por aqui, tem que ir fazendo assim, ó. Aqui pode descer até embaixo. Então, eu vou começar colocando esse cinza aqui
em todo o contorno. Tô passando em cima do lápis. Tô fazendo assim, ó, um leve esfumado para dentro. Aqui também, cadê aqui? Se você quiser colocar diluente, você pode. Antes de fazer isso aqui. Aí, agora eu já vou trabalhar com um cinza mais forte. Vou colocar esse cinza nessa outra linha aqui. E venho esfumando também, ó. Só que já vai ficar bem mais forte, bem mais escuro. Aí, bem certinho. Agora eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, do cinza mais escuro. Você viu que aqui ele encosta na linha de baixo. Então, aqui, esse cinza escuro que eu tô colocando aqui, que eu vou esfumando, quando chega por aqui também ele tem que sumir. A gente tá fazendo um jogo de luz e sombra, porque a transparência, ela, na verdade, não tem cor de nada, né? Ela é transparente. A gente vê luzes e sombras. Ela reflete a luz. Agora, nós temos aqui, ó, 3 risquinhos. Eu vou passar uma pinceladinha mais escura nos 3 risquinhos. E eu tô colocando bem em cima do risco. Aí, coloca a tinta e puxa pra lá e puxa pra cá. Não faz assim, tom, de uma vez só não, tá? Vai pra lá, vem pra cá. Olha só, aconteceu uma situação aqui. Eu já tinha feito toda essa parte quando eu percebi que não estava gravando esse lado, só estava gravando a alça. Então, por amor a vocês, eu comecei outro aqui, fiz a alça, que é o que tinha gravado naquela primeira parte, e agora eu vou continuar toda essa área que eu já tinha feito nesse e não gravou. Então, agora nós vamos pintar a tampa com o cinza, claro. Vamos começar aqui, ó, por esta linha. Eu vou colocar a tinta bem em cima do risco e eu vou trabalhar assim, ó, esfumando. Eu coloco a tinta com o pincel assim. Depois, na hora de esfumar, eu trabalho com ele assim. Percebe a diferença? Ó. Aqui eu coloco para ficar mais estreita a linha. Depois eu abro o pincel e dou uma esfumada assim, ó, pros lados. Se colocar muita tinta, você vai borrar tudo, tá? Então, coloque pouquinha tinta. A segunda linha também. Eu vou colocar a tinta bem em cima do risco e eu vou esfumar essa tinta. Mesmo fazendo isso, o risco continua ali, porque ele tá bem forte. Um probleminha aqui que tinha um pelinho ali que não queria sair. Então, ficou um pouquinho mais forte. Você viu? Mesmo fazendo na mesma hora, igualzinho, nunca você vai conseguir o mesmo resultado. Sempre vai ficar diferente. Não existe aquele negócio de trabalho manual idêntico. Quem faz idêntico é a máquina. A gente não faz, não. Você pode chegar bem perto, mas você não faz. Aqui, agora eu vou fazer aqui pra cima, ó. Eu vou subir e eu vou esfumar pra dentro, lógico. Aqui também. Vou até fazer um pouquinho aqui já, ó, embaixo. Mais ou menos 1 centímetro eu tô deixando assim, coloco a tinta lá e venho espalhando.
aqui, vou deixar um pouquinho mais alto. 1 centímetro. Aqui eu tô usando aquele que eu comecei, era o Maber. Agora eu tô usando aqui um Santa Margarida SM08. Ele é um pouquinho mais crespo. Aí é um pouquinho mais difícil de espalhar, mas dá para fazer o mesmo resultado, dá para obter o mesmo resultado. Tá, eu vou fazer aqui do lado já. Esfumei para dentro e aqui também. Vou esfumar para dentro. Já vou fazer aqui em volta inteirinho. Puxo um pouquinho aqui onde tem esse risquinho. Passo a tinta e dou uma esfumada também, não é para ficar linha agora. Aí. Ah, eu esqueci aqui, ó. Esse restinho aqui. Aqui também. Passo a linha, é resto aqui, ó, do difusor. Então, eu coloco aqui e esfumo pra lá. E aqui também, agora peguei um pouquinho de tinta, vou subir com um pouquinho do cinza chumbo. Aí, agora, essa parte aqui, eu vou passar uma linha de cinza chumbo bem em cima do risco, quer dizer, bem no meio dessa sombra que a gente tem aqui. Ó, tô enxergando o risco e tô passando essa linha. Eu vou esfumar um pouquinho só pra cima. Eu venho subindo. Assim, não, assim. Agora eu peguei tinta novamente e eu vou fazer aqui, ó, no cantinho, um pouquinho. Só aqui no cantinho. Do lado de cá, eu já vou colocar um pouquinho mais. Mas também eu começo no cantinho. Sempre é bom colocar de pouquinho, porque você pode acrescentar. Tirar é mais difícil. A gente até consegue suavizar, mas é mais complicado. De pouquinho, mais um pouquinho. Aí, aqui já tá bem escurinho. Agora, eu vou colocar aqui, ó, nesse cantinho. Eu ponho ali e puxo até o meio, mais ou menos, sumiu. Dou uma esfumadinha aqui. Você viu que ficou escurinho aqui e aqui. Aqui ficou menos. Agora, aqui nessa bola, eu vou colocar aqui um pouquinho. Ó, eu vou esfumar. E agora eu vou colocar um pouquinho desse lado aqui, mas não na mesma altura. Vou colocar aqui um pouquinho para baixo. Ó, deu uma ligeira... Criou uma ligeira bolinha ali. Vou deixar. Essa partezinha aqui desse lado também, ó, vou deixar mais escurinho. Vou deixar, inclusive, essa partezinha aqui. Eu volto com o pincel número 6 e vou fazer esse pedacinho aqui, ó. Coloco a tinta, dou uma esfumada. Aqui em cima também, a gente já fez a linha. E vou esfumar um pouquinho para baixo. E agora com o outro pincel número 2 e uma isca do cinza chumbo, eu vou só marcar essa partezinha aqui, ó. Um pouquinho só. Aqui a gente tem um cantinho também. Eu vou completar aqui com o cinza claro.
Esse lado de cá também, ó, pincel número 6. E agora eu vou fazer aqui esta linha. Esfumo pra dentro por um pouquinho mais. Esse tecido absorve mais a tinta. Aqui no cantinho. Já vou fazer aqui toda a parte do bico. A parte de baixo, aqui não, tá? Porque aqui é chá. O chá, ele fica dentro do bico também. Agora, no bico, você vai fazer aqui, ó, essa linha pra trás. E depois aqui, essa linha pra dentro. Agora, eu venho com o pincel 2, com aquele pouquinho. E vou fazer aqui um pouquinho de sombra com o cinza chumbo. E vou fazer aqui também. Mas não é muito, tá? É só pra marcar mesmo aqui a borda de fora. Nessa parte aqui do bico do bule, aqui nesse cantinho, eu vou fazer aqui, ó, um triângulo. E vou esfumando, sumindo pra cima. Depois, do lado de cá, eu vou colocar é aqui, ó, o triângulo. Eu vou esfumando, fazendo aqui o contorno, tirando a linha de baixo. Agora, eu vou descendo e aqui eu vou deixar mais gordinho. E agora, só um pouquinho aqui, ó. Esfumando pra dentro. Isso. Bom, nesse ponto, eu vou voltar pro outro pano. Já fiz aqui a mesma parte que eu tinha terminado lá. Agora, a gente tira esse, deixa pra terminar no outro dia. E aqui, eu vou continuar na xícara. Eu vou começar aqui por baixo, pelo pires. Assim, primeiro, eu vou usar o cinza claro, tá? Eu vou fazer o contorno também. Esfumando pra dentro. Agora, o lado de cá. Agora, eu vou fazer aqui, ó, em cima dessa linha. Esfumando pra cima e pra baixo. Vou fazer aqui em cima da linha, deixando só a marcação mesmo aqui, porque depois, quando lavar, o risco do carbono vai sumir, do grafite. O que vai ficar é a tinta. Então, eu tô pintando em cima do risco. Esse lado tá mais... Ai, eu sou péssima nisso. Fazer um lado igual. Por isso que eu gosto de colocar um matinho, uma coisa assim, na frente, só pra cobrir tudo ali. Agora, eu vou colocar aqui, ó, bem embaixo desse risco. Não vou colocar pra cima, é só em cima do risco pra fora. Essa parte aqui, eu vou colocar uma sombra bem aqui no meio. Aqui, ó, nesse espaço. Nem ficou bem no meio, ficou um pouquinho pra cá, não tem problema. E agora aqui, olha só, eu vou criar uma sombra que vai pegar daqui e vem reto aqui, ó, no centro. E vou esfumar. Do lado de cá também, ó, no meio, eu vou esfumar. Aqui mais gordo e aqui vai sumindo. Agora, essa parte aqui da xícara, eu vou passar um pouquinho do cinza
Esse daqui é a xícara. Um pouquinho do cinza ali, bem em cima do risco, e tô esfumando para baixo. Porque aqui é chá, aqui é xícara. Alça. Dos dois lados e esfumo. A alça da xícara é igual a alça do bule. Ela só tá pro outro lado. Vou fazer igualzinho. Desenhei igual, vou fazer igual. Ah, tem aqui em cima ainda. Aqui a gente tem um pedacinho, porque aqui tem, eu quero fazer primeiro o chá ali dentro, para depois fazer essa parte aqui. Então, eu não vou marcar agora. Só vou colocar aqui nesse pedacinho e desse lado. Faço na beiradinha, dou uma esfumadinha para dentro. Aqui eu faço aqui na beiradinha, só esse pedaço, porque aqui é chá. Eu vou esfumar para dentro e para dentro. Do lado de cá também a transparência, aqui é chá, aqui é transparência, mas tem que fazer o que tá atrás primeiro. Fizemos toda a parte com o cinza claro e agora a segunda parte com o cinza chumbo. Agora eu vou começar por aqui. Essa parte da xícara aqui, ó. Começo aqui. E venho terminando na linha. E dou uma esfumada aqui pra dentro. Quase não sobrou clarinho aqui, mas não faz mal. Depois, eu vou fazer aqui, ó. Esfumadinha pra dentro. Vou colocar aqui, bem na frente, eu vou colocar assim um escurinho aqui, ó. Aqui, ó. Só um escurinho ali. Nessa parte aqui, no cantinho, eu vou pôr um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. E aqui, eu vou fazer, não na linha de fora, eu vou fazer um pouquinho pra dentro. Vou puxar pra baixo. Agora, eu vou lavei o pincel só pra tirar o excesso de tinta. Vamos trabalhar aqui embaixo, o pires. Aqui, essa área, tá vendo? Ó, eu vou trabalhar aqui uma curva. E coloquei tom, tom, tom. Mesma coisa eu vou fazer do lado de cá. Aqui, ó, uma curva. Mais um pouquinho de tinta. Vou fazer assim. E vai sumir nada aqui. Aqui vou deixar mais escurinho. Esfuma. Aqui também, ó. Bem nessa linha, tô passando na linha de fora. Vou dar uma esfumada. Vou pôr aqui também. Tudo que eu fizer daquele lado, eu vou fazer desse também. Agora aqui, eu vou passar uma linha. Aqui, ó, seguindo essa linha aqui. Começo aqui e vou deixando mais fortinho. Seguindo essa linha. E aqui, eu tô esfumando pra baixo. Esfumo pra baixo. Mais um pouquinho. Aqui nessa área onde eu deixei esse escuro, eu vou fazer isso aqui, ó. É um vai e vem, assim, com o pincel. Você viu que aqui eu deixei meio que arrepiado, com pontas.
E agora aqui na xícara eu vou pôr um pouquinho aqui, aqui nessa área e um pouquinho aqui. Aí, ficou bem escuro, né? Mas depois a gente vai pôr os brilhos. Quanto mais escuro, mais o brilho vai aparecer. Ah, ficou um pedacinho aqui do bule. Eu vou fazer aqui com o cinza claro em cima e embaixo. Vou deixar um escurinho aqui. E já vou colocar aqui com o cinza chumbo também. Um pouquinho de sombra. Fizemos a primeira parte da transparência. Agora, olha, tá sequinho. Nós vamos trabalhar aqui dentro as cores do chá. E eu resolvi baixar isso aqui, essa elipse, ela vai ficar aqui, ó. Tá? Porque tem que ser na mesma linha. E aqui eu desenhei um pouquinho mais pra cima. E outra coisa, eu vou reforçar essa linha aqui. Porque eu preciso dela depois. Tá? Só esse pedacinho aqui onde cruza o chá da chaleira com o chá da xícara. Eu vou usar um pincel maior, agora o número 14. Vou começar com amarelo limão, do jeito que tá no pote. Eu vou colocar toda essa área aqui. Não é preciso chegar lá na pontinha, tá? Mas aqui, ó, que é assim, vamos colocar bastante, ó, até por aqui. Aqui em cima também. O importante é que aqui esse meio fique assim bem preenchido. E você pode passar por cima, tá vendo? Dessas linhas. Um pouquinho mais aqui. Agora eu já vou pegar o amarelo cádmio. Com esse amarelo, eu vou terminar de preencher aqui. Agora tem um detalhe, você viu que aqui tem a xícara. Essa parte da xícara aqui, ela é transparente. Então, eu não vou ter uma outra cor aqui, nem o cinza eu vou colocar. Eu vou pintar a chaleira, vou pintar o que tá dentro da chaleira. Então, até essa linha aqui, ó. Já vou pintar aqui também. Ah, não coloquei amarelo ali, vou pintar depois. Aqui embaixo, pertinho do hortelã, eu vou colocar um pouquinho do amarelo cádmio. E vou sujar o pincel assim, limpar o pincel, na verdade, pra cima. Agora, aqui em volta também, ó, vou fazer com o cádmio uma pinceladinha. E vou dar uma preenchida. Eu vou trazer esse cádmio aqui, ó, e vou fazer nesse canto aqui uma sombra também com o cádmio um pouquinho mais acentuada. Trazer aqui pelo meio. Aqui você tem a elipse, e eu vou fazer aqui dentro da elipse uma outra, ó, com o cádmio. Só fazer assim com o pincel, vai limpando. Não é para cobrir o amarelo limão. Agora eu vou fazer uma sombra com o cádmio aqui abaixo da linha. Ó. Essa sombra eu vou dar uma puxadinha só. Eu vou colocar o amarelo limão aqui dentro. E aqui, ó. Queria fazer uma claridade aqui. Vou pegar um pincelzinho menor para terminar aqui o cádmio, porque aqui o espaço é bem menor. Aí, o limão. Eu vou fazer com o cádmio a linha aqui, ó, bem em cima.
Queria uma claridade aqui no meio, mas passei o cádmio sem querer. Eu vou pôr um pouquinho do branco. Bem aqui, ó, no meio, aqui nesse cantinho. E vou dar uma pincelada de branco aqui em cima desse amarelo para eu conseguir uma claridade aqui. Você coloque bem amarelo limão inteiro, depois só faz meio que um contorno com cádmio. Vai ficar mais amarelinho, vai ficar mais vibrante, mais bonito. Agora eu vou voltar com aquele pincel grande de novo, porque eu vou usar o chocolate. E agora eu vou tirar o excesso de tinta do pincel, porque essa área aqui eu quero deixar um pouquinho mais escura. Eu não tô preenchendo, tá vendo? Eu só tô deixando um pouquinho mais escuro. Não esqueça que você não tá pintando a xícara, você tá pintando o que tá atrás da xícara. Bem aqui, bem no cantinho, não, um pouquinho pra cá, ó. Uma linha. E essa linha eu vou até passar aqui pra cima. Vou deixar um escurinho aqui. Um pouquinho mais. Acho que eu vou levar essa linha aqui até ali o final. Aqui assim a gente vem diminuindo. Aí acho que já chega. Vou puxar um pouquinho aqui também. Só para fazer nuances. Evita colocar esse chocolate em cima do amarelo limão, tá? Preserva um pouco o amarelo limão. Agora, ali no cantinho também, vamos trabalhar com um pouquinho desse daqui. Primeiro, eu vou pôr aqui, ó, bem na linha. Vou fazer um sombreado. Mais um pouquinho. Agora, aqui no cantinho. Eu tô ficando com o chocolate em cima do cádmio. E não precisa cobrir também totalmente o cádmio. Acho que já chega ali. Com um cantinho ali sem tinta, eu vou colocar o amarelo limão, que eu não cheguei aqui com o limão. Eu vou usar um pouquinho do branco para fazer aqui, ó, no centro, uma linha meio esfumadinha. Vou fazer aqui também um pouquinho. Isso agora é em cima do limão. Eu acho que a gente pode fazer uma aqui também. Vou passar um pouquinho do amarelo limão aqui, ó, dividindo o corpo do bule o bico. Isso. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, a elipse do chá. Essa parte aqui até aqui é chá. Aqui pra cima é xícara transparente. Então, preste atenção onde eu vou colocar o amarelo limão. Com o pincel número 6, eu vou preencher aqui, ó, atrás da colher. Essa parte aqui a gente tá enxergando a colher. Aqui a gente tá enxergando a colher dentro do chá. Eu tô colocando amarelo limão em tudo, porque eu preciso que aqui fique mais claro, para fazer contraste com a parte de trás que eu deixei mais escuro. De propósito. A luz pro lado de cá e a sombra pro lado de cá. Aí eu repito a mesma coisa na xícara. A luz pro lado de cá e a sombra pro lado de cá.
E agora o amarelo cádmio, que eu vou colocar aqui e aqui. Aqui desse lado também. Agora, uma pinceladinha do branco. Eu vou pôr aqui. Ó, redondo. Depois some pro lado de cá. Agora, um pouquinho do chocolate. Eu vou pôr aqui, em cima da linha, pincelzinho número 2. Eu vou subir com ele aqui, ó, fazendo aquele contorno. É nessa hora que eu entorto a elipse. E pro lado de cá, um pouquinho também, que agora eu vou cobrir o risco. Um pouquinho pra cá, em cima do risco. Nesse ponto, eu vou pintar a colher. Eu vou pintar a colher inteira. Olha o que eu vou fazer. Pincel 2, branco. Aqui no centro, ó, meu pincel tava sujinho. Ficou marfim aqui o negócio. Só não faço a linha da volta, tá? Não precisa ficar bonitinho ali. Mas preenche bem aqui o centro. E agora eu venho com o cinza chumbo, fazendo contorno e esfumando pra dentro, limpando o pincel pra dentro. Do lado de cá, a mesma coisa. E aqui você não pode fazer assim. Você tem que trabalhar com um pincelzinho assim, ó. De ladinho. E aqui eu trabalho com ele bem de pé, porque aqui eu consigo controlar a linha do lado de cá. Continuo aqui. Um pouquinho mais de branco. Esse lado aqui, ó, eu fiz uma linha aqui, então você coloca o branco aqui. E vai crescendo ele pra lá. Agora, o cinza chumbo, completa aqui e vem limpando pra cima do branco. Esse lado tem que ficar mais escuro, para dar a intenção do curvo. Aqui um pouquinho mais branco. E é com um pincelzinho 0 que a gente vai fazer uns enfeites aqui na colher agora. Você pode começar aqui, ó, dessa partezinha mais estreita. Você vai fazer um xizinho. Depois mais um xizinho. E daí até em cima. Deixamos secar essa parte. Enquanto seca, nós vamos trabalhar as folhas. Primeiro, eu vou preencher todas as folhas de uma vez só. Pincel número 6 com verde maçã. Preenchidinho, vou pegar um pincel seco, pequenininho, esse é o número 2, e o verde pinheiro. E agora eu vou fazer as sombras, começando por esta folha que ficou por baixo. Então, quem ficou por baixo fica mais escurinho. Você viu que eu pego de pouquinho, vou colocar aqui, ó, toda essa área que tá por trás das outras folhas, deixar escurinho. Agora eu passo o risco aqui e vou fazer uma sujeira. Eu não vou puxar bonitinho. A folha de hortelã, ela é cheia de pontinhas, tá? Ela é crespa, ela não é lisa. Aí você vai bater o pincel assim, ó, pra dentro, pra deixar assim bem marcadinho. Mas preserva aqui, ó, a área de luz, de sombra, de luz e de sombra. Agora, a próxima folha pode ser esta aqui, porque ela tá independente das outras.
essa tava por trás, mas eu já fiz. Então, agora posso fazer essa daqui. Sempre gosto de trabalhar com aquela que tá por trás. Porque daí o trabalho já fica praticamente acabado quando a gente termina. Não tem que voltar arrumando nada. Economiza seu tempo. Olha. E agora, qual seria? Se você falou essa, acertou. Essa daqui tá por trás de todo mundo também, ó. Linha no meio, puxo pra lá. Você viu que eu não tô puxando assim, desenhando. Só tô mesmo fazendo uma sombra. Fazendo risquinhos, trabalhando um contorno. O verde maçã ele é muito vibrante. Aí fica legal, ó, as duas cores dão muito certo. Agora esta aqui tá por cima daquela, só que a gente já fez aqui. Então eu posso fazer que tá na sequência. Ó, puxo a linha do meio, puxo pra cá. Você viu que do jeito que eu tô fazendo aqui já vai ficando uma sobre a outra? E daí agora um pouquinho pro lado de cá, puxando pra dentro também. Vai ficando manchadinho. E agora a gente tem um probleminha. Eu posso fazer tanto esta quanto esta. Vou começar por aqui. Só tá por trás nesse pedacinho. Já vou puxar pelo meio. Escolhi puxar primeiro pro lado de lá, do centro para fora. Não chego até a borda. Do lado de cá, eu não posso colocar na borda porque vai ficar tudo igual. Então, eu puxo aqui, ó, no meio, um pouquinho de sombra só. Vou até lavar meu pincel e voltar com um pouquinho do verde maçã para deixar essa linha central aqui, ó, bem certinha. Aí vai marcar um pouquinho mais. Porque eu preciso de uma luz aqui e de uma luz aqui. Essa daqui, ela já ficou por trás desse pedacinho. Ela tá, eu fiz o risquinho pra lá, mas eu vou puxar é pra cá. Porque ela tá por cima destas. Então, eu tenho que ter um escurinho. Eu posso ter um escurinho aqui. E aqui vai ficar claro, mostrando que tá por cima. E desse lado, eu ponho o escurinho ali na borda, tranquilamente, ó. Um pouquinho mais do maçã aqui. Aí, agora essa última ficou por cima de todo mundo. Então, eu vou puxar aqui. Geralmente, as folhinhas mais novinhas, elas são mais clarinhas. Desse lado, eu coloco no meio também, ó, uma sujeirinha. Pronto. Vou fazer um acabamento com pincel 0. Eu vou fazer assim, ó, tremidinho, porque a folha da hortelã é tremidinha. Alguns risquinhos. Já vou fazer aqui. Só para não deixar liso. Eu gosto dessa combinação de cores. E fica muito prático, muito fácil. E num instantinho a gente fez todas as folhinhas. O que parecia difícil, ficou fácil. Aqui por último. Se em algum lugar você percebeu que não ficou muito separadinho, você pode voltar com o verde maçã e você faz um arremate, ó. Você coloca um pouquinho mais de luz, que é o verde maçã. Com certeza vai dar um resultado legal. Aposto que você vai conseguir fazer. Aqui no meu ficou tudo bem separadinho, mas no teu caso, se algum lugar ficou com muita sombra, você volta com um pouquinho da luz. Não vou colocar mais nada aqui nesse arranjinho. Minha colher já secou
Então, agora a gente já pode continuar e fazer aqui fazer o chá da xícara. O pincel número 6, e eu vou começar também com o amarelo limão. Eu vou preencher toda essa área aqui. E agora, aqui ó, tá bem sequinho. Eu passo a tinta por cima. Só dessa parte aqui. Aqui a colher tá aparecendo através da transparência. E aqui ela tá dentro do chá. Nessa área aqui, eu já vou colocar o amarelo cádmio. Vou fazer assim, ó, vou descer aqui. Vou colocar aqui. E eu vou fazer acompanhando a colher. Nesse cantinho também vou pôr um pouquinho do amarelo cádmio. Vou pegar o pincel número 2, só para não correr o risco. E vou começar com o chocolate aqui no cantinho. Depois eu vou acrescentar aqui nessa beira e vou puxar um pouco, seguindo assim, ó, esse movimento, né? Mas eu não vou cobrir inteiro. E nunca em cima do amarelo canário, só em cima do amarelo cádmio. Aqui, vou colocar só um pouquinho no cantinho, porque eu já tenho o escuro atrás, então eu não quero deixar muito confuso ali. Eu vou passar uma linha aqui, porque é preciso cobrir ali o carbono, isso, o grafite, né? Agora eu vou trabalhar com uma pincelada de branco. Eu vou colocar bem aqui. Eu vou colocar uma outra aqui. Vou colocar um pouquinho aqui subindo. Quero chamar atenção para esse lado. Acho que eu vou atravessar. Não, que eu vim aqui com amarelo, não posso levar o branco muito para lá. Então, vou pôr um branco aqui, ó. Isso, porque depois eu desço com o branco lá de cima, vai cruzar aqui. Quer dizer, não pode cruzar. E esses brancos, eles têm que ficar paralelos com a linha da borda. Mas isso me come aqui um pouco do um pedaço aqui da colher. Ah, um outro detalhe. Eu vou fazer um contorno de branco na colher, mas aqui eu tenho que fazer agora. Porque tem que estar úmida a tinta. Não é que tem que estar, é que é melhor. Ó, não é um contorno na beiradinha, é um pouquinho pra dentro. E assim, bem discreto, tá bem pouquinho. Aqui em cima vai aparecer mais. Eu já tô lidando aqui com amarelo, eu vou sujar esse pedacinho ali. Vou pegar mais um pouquinho aqui. Porque ele tá recebendo um reflexo da xícara, né? E essa parte aqui do pires também. Tô sujando com amarelo, ó. Tem o amarelo canário e um pouquinho do amarelo cádmio. Tô colocando esse pouquinho bem em cima do branco puro que tem ali, que é o tecido. Pronto. Olha, agora já tá seco. Eu vou pegar aqui minha brochinha. Eu vou pegar o azul soft, uma pincelada. Tira bem o excesso, mas antes vamos umedecer.
passo a mão só para deixar um pouquinho mais liso, tiro totalmente o excesso e vou fazer o fundo. Olha, o fundo eu vou passar em cima dessa parte toda, porque afinal isso aqui é uma transparência. A transparência a gente vê a cor da parede. Então, olha, fundo inteirinho em cima da coisa. Vou fazer esse fundo mais ou menos até aqui. Toda a área pintada com cinza vai ficar azuladinha, esverdeadinha, na verdade. Mas não é preciso fazer muito, tá? Não precisa fazer muito longe. Você coloca pertinho, vai sumindo. Não é para fazer assim, tá? É para fazer inteiro, ó. Aí aqui fica mais forte e ali já vai ficar mais clarinho. Vou fazer toda a área, depois a gente vai fazer embaixo também, mas de outra cor, porque embaixo vai ser uma mesa. Agora, aqui, nessa área de baixo é a mesa. Eu vou usar primeiro o areia. Um pouquinho só do areia. E eu vou trabalhar assim, ó. E aqui eu vou passar em cima do pires. Porque ele é transparente e vai aparecer, onde tá o branco, vai aparecer a cor que tem embaixo também um pouquinho. E pro lado sempre vá sumindo, tá? Não deixa marcado, não. Aí, terminei o azul, terminei o verde por aqui, terminei o areia por ali. Mesma coisa, ficou bem suavezinho, bem clarinho. Acho que eu vou colocar um pouquinho do camurça. Camurça vai deixar ele um pouquinho mais, aqui ó, no fundinho mesmo, um pouquinho mais forte. Aqui, só pra fazer diferença aqui, ó. Aqui só um tiquinho. Aí, agora a gente já pode fazer o acabamento final. O acabamento final, eu vou começar com o sépia, aqui, pincelzinho número 2. Eu vou trabalhar aqui, ó, no cantinho, um pouquinho só de tinta. Aqui nesse cantinho. O pano tá meio úmido, porque eu acabei de fazer o fundo. Mas não tem problema. Um pouquinho aqui. Eu não tô colocando na linha, tô colocando um pouquinho pra dentro. Acho que um pouquinho mais aqui nesse cantinho. Agora, eu vou fazer desse lado de cá, aqui, ó, embaixo da linha. Aqui, deixando o espaço da linha branca, que vai aqui, um pouquinho pra cima. Mais um pouquinho, e eu vou colocar aqui, ó. Também, não em cima da linha, um pouquinho pra baixo. Vou puxar. Vamos pôr um pouquinho ali em cima. E mais um pouquinho aqui. Vai diminuindo. Agora aqui na xícara, ó, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui em cima da colher. Só para deixar um escurinho ali. Vou pôr um pouquinho aqui embaixo também. Descarto, deixa o sépia. Essa parte aqui do bule, eu esqueci de colocar o marrom café, porque eu tinha feito ele com a cor errada ali. Então, eu vou fazer agora o marrom café do cantinho.
E aqui, ó, um cantinho também. E vou pôr um pouquinho do sépia. Agora eu vou pegar o cinza de novo para terminar aqui, ó, a xícara. Essa parte, olha, eu tô segurando aqui, ó, no meio, pincelzinho número 2. Eu vou fazer aqui a linha com o cinza chumbo. Não precisa ficar muito fininha, tá? Eu vou dar um espaço e vou fazer uma outra linha aqui, ó, pra baixo um pouquinho. E essa linha nem vai chegar até o final. Eu vou fazer um pouquinho mais forte o lado de cá. Porque aqui eu já tinha feito. Mas agora eu vou deixar um pouquinho mais acentuado para ficar na mesma largura aqui, ó. Que também eu já tinha feito. Agora eu vou fazer aqui do lado. Nem vou chegar até embaixo, porque já tem uma linha de branco. Vou fazer essa daqui também. E ela vai passar por cima da colher. Foi por isso que a gente acentuou as linhas com o lápis. Porque agora fica bem fácil, fica bem visível. Bom, aqui já foi, aqui já foi. Só acertando um pouquinho. Agora, para finalizar, são os brilhos, o branco. Eu vou usar um pincel zero, mas um pincel zero assim mais grossinho. Ele é mais firme. E vamos começar ali em cima. Não, vamos começar aqui nessa alça. Eu vou começar, ó, carrega com o zero. Bem nessa área aqui, eu vou colocar assim, ó, um brilho. Brilho não precisa ser contínuo, mas ele tem que ficar bem certinho no lugar. Por exemplo, aqui, eu não devo colocar um brilho assim, porque eu tô fazendo com uma luz vindo de lá, então eu não posso ir colocando para todo lado. Geralmente esses brilhos aparecem nas áreas mais escuras. Aqui, ó, nessa beirada. Você viu como eu tô encostando o pincel? Ele não pode parecer crespo. Você vai me acompanhando. Aqui, ó. Vou começar aqui uma linha. Terminou, não vou voltar, não vou colocar mais. Aqui eu posso ir terminando de pouquinho. Aqui dentro também, mas só que eu vou colocar dentro mesmo, aqui, ó, na área clara. Uma pincelada que vai sumindo. Aqui pronto. Agora aqui, ó, você tem essa partezinha escura. No centro, no meio da partezinha escura, você põe um pouquinho do branco. Some com ele assim para os dois lados. Essa área aqui, vou fazer um branco bem no contorno. Foi sumindo, acabou. O que mais? Aqui, ó, um pouquinho para dentro. Um pouquinho de brilho. Aqui também, ó, um pouquinho para dentro. Pula o escurinho de novo. Nessa parte aqui, eu vou colocar aqui, ó. Depois, aqui em cima, tá vendo bem nessa área que tem um espaço aqui, ó, entre os dois cinzas? Coloca um pequenininho, depois coloca um aqui pra cima maior e um pra baixo maior. Aí aqui eu vou pôr um assim curvo. Coloco o gordinho no meio e espalho pra cima e pra baixo. Seguindo essa linha de fora. Pro lado de cá eu posso pôr um pontinho, pontinho. E agora aqui também, ó, do mesmo jeito que eu fiz ali, eu vou fazer aqui. Aqui. Aqui.
E agora, essa parte aqui, ó, na área clara. Aqui também. Aqui nessa área, a gente tem um claro um pouquinho maior. Aí, aqui vai ficar assim um pouquinho, não vai ficar reto, porque o centro tá aqui. Aqui vai ficar assim, ó. Apoia teu dedinho, coloca o pincel aqui e vem fazendo, ó. Aí, você vai fazendo ele ficar riscadinho. Ó, apoiei o dedinho, coloquei mais. Ele já vai ficar assim meio curvo. Aí, você só desmancha aquela bolinha de tinta. Aqui, vou pôr mais um pouquinho. Aqui embaixo também. Do mesmo tamanho. Vou pôr mais um pontinho. Agora, nós vamos fazer a luz aqui, ó, da parte de trás, que tá atrás do difusor. Então, eu não posso colocar brilho em cima dessa parte. Eu posso colocar um pouquinho aqui, que afinal tá na linha de luz, tá vendo? E vou colocar um pouquinho aqui, um pontinho aqui. Acompanhando aquele ali de cima. Aqui, eu vou fazer uma linha, não é na beira, tá? É um pouquinho pra dentro. Posso dar uma paradinha e continuar aqui fechando a elipse. Do lado de cá, eu vou fazer aqui, ó, a linha da elipse, começando ali. Pode dar essas paradinhas, pequenas interrupções. Aqui tem um escurinho, você passa no meio ali, ó, passa dentro, o escurinho ficou pra cima. Aí, fechou a elipse, esse pedacinho aqui também tem um pouquinho, vou pôr um pouquinho. Só até aqui, não passe em cima dessa linha. Aqui no bule, eu vou colocar um brilho bem aqui, ó, no meio disso aqui. E tem que ficar meio curvo. Acompanhando essa linha. Depois aqui. Aqui, ó. Bem na beiradinha. Aqui no biquinho. Aqui embaixo. Aqui também. Eu tô inventando isso aqui, tá, gente? Tô olhando bule nenhum, não. Eu vou enfeitando, pode ser até que fique demais. Aqui também, ó. Preciso de uma aqui. Sumiu pra cá, sumiu pra lá. Bom, preciso colocar um brilho um pouquinho mais acentuado nessa área. Eu vou trocar de pincel, vou pegar um pincel número 6, aparadinho. Agora eu vou pôr no pratinho, para deixar o pincel carregado só de um lado. Agora é o negócio, você tem que fazer paralelo com aquela linha ali. Essa aqui, ó, é a área mais clara que a gente tem. Mas aqui é transparente, aqui transparente, aqui transparente. Então, eu vou começar aqui, ó, porque esse movimento é mais fácil, tá? Aqui, ó, a mesma distância. Então, eu começo daqui e vou fazer isso aqui, ó. Viu? Ficou bem curvo. Agora que eu marquei, eu vou fazer com o pincel inteiro. Vou sujar ele de novo de tinta. Acho que eu vou colocar até aqui um pouquinho pra cima. Aqui do ladinho, eu vou deixar um pouquinho mais acentuado o branco, ó. E pra cá ficou essa transparência. Vou fazer um outro aqui mais curto. Do mesmo jeito. Começando aqui. Meio esfumado pra cá e pra lá a linha.
Tá, ali chega. Agora aqui, a xícara. Eu vou fazer também o contorno. Vou colocar um branquinho aqui. Vou fazer essa linha aqui. O branco vai aqui, ó, no meio. Para aqui na colher. Começo do lado de cá de novo. Aqui, ó, eu vou cruzar, passar em cima da linha. E aqui eu vou passar em cima da colher. Aqui a elipse. Vou fazer duas linhas aqui, fazer uma pra dentro e uma pra fora, porque eu entortei ali. Aqui também eu entortei. Se acontecer de entortar, você pode voltar com a cor, tá? É o que eu vou fazer aqui, depois vou voltar aqui separando essa minha linha branca torta ali. Aqui, aqui também vai um pouquinho, porque é o chá que tá aparecendo lá de fora. Aqui vai um pouquinho. E essa parte aqui passa por cima da colher também. Aqui vamos descer com um pouquinho do branco. Essa parte aqui, ó, deixa aqui bem branquinho. Posso dar um brilho aqui, posso acompanhar aqui, ó, fazendo uma linha. Posso colocar um branquinho aqui também. No pires eu vou fazer um contorninho assim, ó, um pouquinho pra dentro, inteiro. Aqui o branco vai aqui um pouquinho mais, aqui um pouquinho mais. Essa área aqui fica escura, então você pode colocar um brilho aqui e aqui. Aqui, ó. Do jeito que a gente fez o escuro, a gente pode pôr o branco. Assim, terminando crespo. Aqui, onde eu tenho escuro, eu posso fazer uma luz assim, curva. Sumiu. Fazer do lado de cá também. Você viu que eu tô deixando tudo assim meio repicadinho. Não tô fazendo aquelas linhas muito certinhas. Aqui na parte de baixo, eu vou fazer aqui em volta do pires, eu vou girar o pano, então não vou te mostrar, eu já vou mostrar ele pronto, tá? Vou fazer com o pincel maior, uma pincelada, igual eu fiz no bule, duas pinceladas. Eu vou fazer uma partindo daqui, e ela vai fazer esse movimento, ó. Tem que acompanhar aquela linha, tá? E vou fazer uma outra aqui, saindo dessa linha. Veja bem a linha que eu tô fazendo, que eu tô saindo. E vou pôr mais um pouquinho aqui. Aqui a gente tem um escuro, então eu posso pôr também um pouquinho. Não preciso cruzar, tá? Pode ficar só ali. E essa parte aqui também eu acho que precisa de alguma coisa. Então, vou pôr uma aqui e um outro aqui do lado. Aí. Vou terminar a linha aqui e já te mostro pronto. Olha, terminei aqui. Fiz aqui um contorninho de branco em volta do cabinho da colher. E clareei um pouquinho aqui esse losango aqui. Um pouquinho do branco dentro, fazendo assim. Fiz o contorno aqui e mais um pouquinho de brilho aqui, só. Aqui. Trabalho concluído, embora com muitas etapas, mas não é difícil. E esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo.